Amém? Então, estamos aqui ao vivo, né, pelo Facebook, e cremos aí que Deus vai abençoar as pessoas também que vão nos assistir aqui nessa noite. Olha só, Lucas capítulo 13, versículo 10. Diz assim o texto, ó. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, clamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Versículo 14. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Versículo 15. Disse-lhe Jesus, porém, disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado, ou o seu boi, ou a sua jumenta, para levá-los a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém? Irmãos, olha só, como é importante a gente ler a palavra de Deus. Esse texto aqui eu já li muitas vezes. Esse texto aqui eu já preguei algumas vezes. E, na verdade, o que eu vou falar hoje sobre esse texto aqui eu nunca tinha pregado. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia e observar os detalhes que tem na palavra de Deus. Amém, irmãos? Olha só, hoje eu quero falar, irmãos, sobre uma situação bem interessante. Será que um cristão, será que uma pessoa que acredita no Senhor Jesus, uma pessoa que vem da igreja, né, uma pessoa que foi batizada, será que essa pessoa, o diabo pode agir na vida dela? Será que o mal tem essa capacidade, essa autoridade para agir na vida de uma pessoa que crê no Senhor Jesus, que vem na igreja, ou que frequenta qualquer outra igreja, pessoas que acreditam no Senhor Jesus? Será que é possível um demônio agir, trazer enfermidade, trazer opressão? Claro que é possível. Esse texto aqui, irmãos, que eu estou lendo, eu nunca tinha observado. Quando Jesus fala ali, quando Jesus fala que ela era uma filha de Abraão, então ela era uma pessoa da fé. Abraão era o pai da fé. Eu meditando sobre essa palavra, ontem, quinta-feira eu preguei lá em Santo Antônio, e nós estávamos pedindo para Deus dar uma palavra, com entendimento para nós. E aí Deus me deu essa palavra, comecei a ler e tal, e aí veio esse entendimento, que realmente essa mulher aqui era uma mulher que servia a Deus. Ela era uma filha de Abraão. Quando mostra no comecinho aqui, no versículo 10, fala assim, no versículo 10, assim, ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. Então, no local onde eles se reuniam, Jesus estava lá pregando. E aquela mulher, de rotina, foi no culto. Era costume dela ir na sinagoga no sábado, porque ela era uma filha de Abraão, ela era uma mulher de Deus. Só que por um motivo ou outro, ali fala que o mal entrou, e se você observar comigo aqui, no versículo 16, o texto que eu citei antes ali, diz assim, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro
em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Então veja bem, a mulher frequentava a sinagoga, ela era uma mulher de Deus, mas por 18 anos ela estava com o quê? Ela estava com uma enfermidade. A Bíblia fala que ela andou encurvada 18 anos. Irmãos, veja bem, eu não quero dizer para você nessa noite que toda enfermidade é espiritual, não estou falando isso. Mas tem situações que geram enfermidades. Vou pegar bem claro aqui, vou falar bem claro para você aqui. Lembra quando Jesus curou a sogra de Pedro? Quando Jesus chegou na casa do Pedro, fala que a sogra dele estava com febre. E fala que o Senhor Jesus ele não expulsou o espírito de febre. Fala a Bíblia que Jesus repreendeu a febre. Então era uma febre que tinha no corpo dela, mas não era um espírito. Então nem todas as enfermidades é espiritual, mas nesse caso aqui era um espírito que agia na vida dessa mulher. Então veja bem, e como é que o mal consegue agir numa pessoa que é de Deus? Como é que ele conseguiu agir na vida dessa mulher, ela sendo uma mulher de Deus? Vocês lembram que o Satanás agiu na vida do Pedro já sendo de Jesus? Quando Jesus falou assim, que ele ia sofrer algumas coisas e ia ser crucificado, né? Ele ia ir à cruz e ia morrer pela humanidade. O que o Pedro falou? Mas de modo algum isso não vai te acontecer. Quando Pedro agiu assim, ele agiu o quê? Ele agiu contra a palavra de Jesus. Então ele estava agindo contrário da palavra de Jesus. Então ali Jesus repreendeu, arreda de Satanás, tu não cogita das coisas de Deus. Então, por isso que o Senhor Jesus falou, irmãos, a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Significa, se nós não vigiarmos, nós podemos dar lugar ao inimigo na nossa vida. E dando lugar ao inimigo pode gerar uma enfermidade tanto no corpo físico como na nossa alma. Então, quando o Pedro falou aquilo para Jesus, Jesus discerniu que era um espírito. Então, ali o Pedro abriu uma porta, abriu uma janela para o mal agir na vida dele. Irmãos, todos nós sabemos, a Bíblia diz assim que não vale nenhum encantamento. Não vale encantamento para aquelas pessoas que acreditam em Jesus. Tá, mas como é que o mal entra então? Se não vale encantamento, como é que o mal age na vida das pessoas? Vocês lembram que o Paulo advertiu a igreja e adverte nós hoje? Lembra que ele falou assim, não deis lugar ao diabo, porque o diabo é adversário. Então, e quando que nós demos lugar para o diabo? Quando nós começamos a agir o contrário daquilo que diz as Escrituras, daquilo que Jesus deixou declarado aqui. O Pedro, quando agiu contra a palavra do Senhor Jesus, ele abriu a porta para o mal. Com nós não é diferente, irmãos. Por isso que é importante hoje essa palavra aqui. Tem um texto, irmãos, e tem outros textos que mostram isso. Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, né? Abre lá, eu não anotei aqui, mas vamos abrir lá. 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 28. É bom nós ler a Bíblia, né, irmãos? Eu estou comentando aqui, mas o bom é a gente ler ali para ver que realmente o que eu estou falando para você que tem base na palavra, amém? Para as pessoas que estão em casa também. Diz assim o texto, todo mundo achou lá, né? Fala assim, 28. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Versículo 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e não poucos que dormem. Amém? O que o Paulo estava alertando com essa palavra aqui? Olha só, o texto que nós lemos aqui, irmãos. Ele estava alertando um culto de ceia, que era para as pessoas, né,
discernir que nós estávamos comendo o corpo e o sangue de comendo o corpo e bebendo o sangue de Cristo. E aí ele mandou o homem se examinar a si mesmo. E aqui fala o texto, ó, que muitas pessoas estavam tomando a ceia sem pedir perdão dos seus pecados. E o texto é bem claro aqui, irmãos, que muitos, por fazer isso, estavam o quê? Estavam tendo enfermidades e alguns já até tinham morrido. Olha isso aqui. Uns tinham enfermidade no corpo e outros já tinham morrido. Por quê? Porque realmente estavam o quê? No pecado. O pecado, ele gera portas abertas para o mal entrar. Por isso que o João alertou o povo de Filipenses. Lá, ele falou assim, olha, vocês fiquem atentos e não deem lugar ao inimigo. Porque, raciocina comigo, irmãos, vamos lá para o livro de João 10, não precisa você abrir, João 10, 10, o que está escrito? Está escrito ali o quê? Que o diabo ele veio por quê? Para matar, para roubar e para destruir. O caráter do diabo é esse. Então, se nós der lugar a ele, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer destruição. Se nós der lugar ao inimigo, ele vai trazer destruição na nossa vida. E quando eu falo na nossa vida, é em todas as áreas. Então, o texto ali é bem claro, que o caráter do Senhor Jesus, o caráter de Jesus é o contrário. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. João 10, 10. Jesus falou assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então, essa vida que Jesus promete para as pessoas é quando nós estamos o quê? Na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, né? Essa vida vai se manifestar em mim e na tua vida. Então, veja bem, essa palavra aqui ela é muito oportuna, irmãos, porque na verdade, quando nós nos convertemos, quando nós cremos no Senhor Jesus, a primeira palavra, das primeiras pregações de Jesus, se você observar lá no livro de Mateus, a primeira pregação do Senhor Jesus qual que é? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então ele estava ensinando que não podia ter nada do inimigo. Teria que se arrepender daqueles erros, né? Para que nós pudéssemos participar do reino de Deus. Amém, irmãos? Então, veja bem, lá no livro de Efésios, deixa eu ler aqui para não ficar nas minhas palavras aqui. Tem uma passagem, irmãos, que está lá no livro de Efésios, que fala assim, ó, que antes nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do filho do diabo, dos filhos do diabo que atua naquelas pessoas que desobedecem a Deus. Então o diabo, ele atua na vida daquelas pessoas que desobedecem a Deus. Efésios no capítulo 2, o diabo age no filho da desobediência. Então se desobedecermos a Deus, o diabo vai agir. Vamos abrir lá para ver então, já que todo mundo abriu aí, vamos lá. Efésios é depois de Gálatas, né? Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim o texto, ó. O Paulo falando para o povo de Éfeso. Ele diz assim, ó. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então o diabo, ele atua naquelas pessoas que desobedecem à religião, à igreja, não, aqueles que desobedecem a Deus. Aqueles que desobedecem à palavra. O diabo atua na vida dessas pessoas. Então, só para nós entender, então nós podemos estar na igreja, nós podemos vir na reunião, nós podemos fazer oração, cantar louvores, né, como nós cantamos aqui, que eu quero estar na casa do Pai, e outros que a gente canta aqui. E a gente sai bem daqui, né? Por quê? Porque nós temos em oração aqui. Mas se nós saímos de uma reunião como essa e não começarmos a colocar em prática a palavra de Deus,
nós temos dando brecha para o diabo agir na nossa vida. Vai. Tô um bichinho aqui. Amor, bota lá embaixo da porta, aquele coisinha lá para não entrar lá. Eu te pedi antes ali. Acho que está ali atrás ali. Amém, irmãos? Nós estávamos meditando sobre Pedro no capítulo 5, no versículo 8, fala assim, irmãos, ó. Estava meditando na quinta-feira essa palavra lá, que o diabo, ele anda de redor, como um leão procurando alguém para devorar. Então ele anda de redor procurando alguém para devorar, mas ele não consegue devorar ninguém se essa pessoa não tiver uma porta aberta. Porque a Bíblia declara que contra o povo de Deus não vale encantamento. Mas se nós tivermos com a porta aberta, o mal vai entrar. Por isso o alerta aqui nessa noite, para nós a cada dia procurarmos vivermos, não de acordo com a religião, mas de acordo com a palavra de Deus. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença. Essa mulher sofreu 18 anos, irmão. Raciocina 18 anos, a pessoa sofrendo, sendo de Deus. Porque Jesus que declarou que ela era uma filha de Abraão. Então ela sofreu 18 anos por um problema que talvez se essa mulher, para ter esse problema, alguma porta ela abriu. Porque o diabo não ia atuar. Jesus foi bem claro. Satanás trazia presa, cativa, há 18 anos. Então, se ela está na presença de Deus, o mal não ia entrar na vida dela. E assim é comigo e com você. Se nós estivermos atentos à palavra de Deus, o diabo não tem acesso. Por isso que o Senhor Jesus alerta sempre: fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, para ficar livre de toda cilada do diabo. Deus é real, o diabo também é real. E às vezes a igreja não discerne nisso. E ele age. Quando eu me converti, isso eu entendi bem, que eu tinha que andar na linha segundo as Escrituras para não dar lugar para o diabo. Porque se eu desse lugar para ele, né, ele ia agir na minha vida. Irmão, quantas pessoas nós oramos, eu vou contar um testemunho aqui, tem vários, mas quantas pessoas nós oramos, agora outro dia eu orei para uma pessoa que estava com um problema, com algumas enfermidades, mas a maioria das enfermidades, irmãos, das pessoas que me procuram que têm enfermidades, não digo todos, mas uma boa parte, eu nem oro pela enfermidade. Uma vez eu tive em São Francisco com um amigo meu, ele congregava na Igreja Mundial do Poder de Deus. E o pastor não pôde fazer a reunião lá, e aí ele era obreiro na igreja e me convidou para ir lá, porque ele não conhecia São Francisco, eu sou natural de lá. Vamos junto lá, tu conhece o lugar lá? Conheço, me deu o endereço, sei onde é que é. Então vamos lá. Aí fomos. Chegamos lá, tinha bastante gente, um dia bem frio, chuviscando. Uma garagem, tipo essa sala aqui. Daí ele fez a reunião, eu estava lá, fui só com ele, né? Eu estava lá, eu não congregava lá na igreja e tal, nós já cuidava da igreja aqui. Aí fui lá na igreja com ele lá e tal, terminou a reunião, ele conversando com a senhora, assim, no final do culto. Daí eu cheguei perto deles. Daí ele falou para mim assim, o meu amigo esse, falou assim, assim, ó, ela vem na igreja, o pastor ora por ela, ela fica bem. E depois volta toda a dor de novo. Bem assim, ela tinha relatado para ele. E eu vou dizer para vocês, e o pastor que era lá da época da Igreja Mundial lá em Parobé, eu conhecia ele. Ele era um homem de oração, um homem que buscava muito a presença de Deus. Ele era um homem de Deus mesmo. E olha só, aí eu perguntei para ela, a senhora não tem dificuldade de perdoar as pessoas? Na hora, bateu na hora. Ela, eu tenho. Então eu digo, vamos fazer uma oração em cima disso. Daí eu falei para ele, faz uma oração em cima disso aí. E aí ela repetiu uma oração com ele, pediu perdão do ódio, da amargura, do ressentimento, a dor saiu junto. Não precisa orar pela dor. Depois, outro dia, ele relatou para mim também, que tinha um amigo dele que estava com um problema, estava pensando até em tirar a vida. Chegou na casa do cara lá, o cara estava com ódio e amargura. Ele só orou pelo aquilo, tudo aquilo foi embora. Então, essas portas abertas, ela dá concessão
para o diabo agir na vida do ser humano. Por isso que é importante a gente estar atento. Nós temos, ainda que nós não temos culto todo dia, irmão, nós temos a Bíblia, você pode ler em casa, né? E sempre que quando nós lemos a Bíblia, Deus sempre fala com nós, ou para nos impulsionar a nossa fé, ou para tentar nos colocar dentro do padrão dele. Toda a Escritura ela é inspirada por quem? Por Deus, e ela é útil, né, para fazer com que o homem venha a ser bem alinhado nessa terra. Então, não vou dizer para você que todas as enfermidades sejam por causa de pecado, não estou dizendo isso, mas uma boa parte, né, porque nós somos de carne e osso, pode dar uma enfermidade no corpo, né? Se um carro que é de ferro e lata, estraga, né? Imagina nós que somos pode estragar aqui o nosso corpo físico. Então, veja bem, mas uma boa parte das enfermidades é gerada por demônios. Por quê? Porque quando alguém abre a porta, quando alguém dá lugar ao inimigo, ele tem concessão. É como se nós assinássemos uma promissória em branco para o inimigo lá. Então, nós temos casos, nós temos muitas passagens bíblicas que mostram aqui que quando Jesus começou a ministrar, muitas pessoas tinham problemas espirituais, né? Mas, claro, muitos não eram de Deus, mas nesse caso específico aqui que eu estou falando, são pessoas que eram de Deus. O Pedro era de Deus e a mulher é que era de Deus. E isso pode acontecer com cada um de nós, se nós não vigiarmos. Por isso que Jesus falou, vigiar e orar. Vigiar para não dar lugar para o inimigo. Então aqui veja bem, me chamou a atenção esse livro aqui de 2 Coríntios, vocês observaram ali que muitos estavam doentes e muitos já tinham até morrido, por causa do pecado. Muitos foram antecipados, né, a morte por causa do pecado. Muitos já dormem e muitos estão enfermos. Né? Não é deixa eu ler o texto aqui de novo. Aqui. Só eu vou ler aqui, não precisa você abrir lá. Nós já lemos, né? Só para me recordar aqui. Deixa eu voltar aqui. Ó, diz assim, ó. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes. Tinha muitas pessoas fracas e doentes. E não poucos que já morreram. Então, muitos já tinham morrido. Não é poucos que já morreram. Por causa do pecado. Porque não tem, a Bíblia diz, irmãos, raciocina comigo, ó, se nós tivermos com a nossa casa no altar, na presença de Deus, o próprio Jesus garantiu para o Pedro, ele falou assim, ó, a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Então, o diabo não prevalece contra aquela pessoa que está na presença de Deus. Amém, irmãos? Então, hoje eu quero deixar essa palavra para você, porque, na verdade, nós temos um texto lá, irmãos, lá no livro de Isaías 59, que fala que o pecado, ele nos separa de Deus. A nossa oração, ela é interrompida diante de Deus. Então, mais um motivo para nós andarmos fazendo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, veja bem, hoje nós trouxemos essa palavra aqui, irmãos. A igreja de Jesus, como o Senhor Jesus pregou aqui na terra, a igreja de Jesus, ela age como Jesus agia. Jamais, eu penso assim, pelo menos nós pensamos assim, jamais nós vamos trazer uma palavra para julgar ninguém. Mas sempre vem uma palavra para nos ajudar, para tentar nos tirar de alguma amarra, de alguma atadura do inimigo. A palavra vem sempre para isso, para nos ajudar. Amém, irmãos? E eu creio que essa palavra vai nos ajudar aqui hoje à noite. Amém? Então, muitas pessoas hoje então sofrem, como tinha ali no livro de Coríntios, por que está uma porta aberta. Tudo aquilo, irmãos, é importante a gente entender assim, tudo aquilo que nós já aprendemos na Bíblia, tudo aquilo que você já ouviu, colocar em prática, eu tenho que colocar em prática. Quando eu não coloco em prática, né, eu estou dando lugar para o inimigo. É que nem aquele texto que diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, muitos conhecem a verdade, mas preferem andar na mentira.
Aí é que está o problema. Nós conhecemos a verdade, nós temos que procurar andar na verdade. Quando nós andamos fora da verdade, que é a palavra, nós vamos andar na mentira. Então, eu quero deixar essa palavra para você hoje à noite aqui. E nós vamos fazer uma oração aqui, irmãos. Vamos fazer uma oração aqui. Se nós tivermos que acertar alguma coisa com Deus, nós vamos acertar. Vai fazer bem para nós. Vai fazer bem para mim, vai fazer bem para você. Quantas pessoas a gente ora por aí, né? E sempre quando a gente vai orar pelas pessoas, a gente sempre faz essa oração. Ó, se tem alguma coisa errada, vamos... Porque não adianta eu orar só por orar. Se a pessoa deu legalidade, aquele mal não vai sair. Não, eu tenho o direito de estar aqui. Entendeu? Ela me deu essa, ela está me dando a autoridade para me agir na vida dela. O pecado dá autoridade para o inimigo. Então, por isso que eu sempre oro pelas pessoas, ó, vamos fazer uma oração, vamos nos arrepender dos pecados, dos erros, e aí Deus tem como Deus agir, tem Deus como mudar aquela situação. Amém, irmãos? Então, a pregação de Jesus, você pode observar lá em Mateus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Amém? Significa o quê? Que nós nunca vamos pecar? Também não é verdade. A Bíblia diz assim, irmãos, ó, que se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Mas olha só, mas é importante nós entender isso. Quando nós errarmos, acertar com Deus aqui. Jesus, realmente, ser sincero, não adianta, Deus conhece tudo, irmãos. Jesus, realmente, eu falei o que não devia ter falado, eu agi como não deveria ter agido, então eu quero que o Senhor me perdoe e me lave com o teu sangue. Eu rejeito todo esse mal que eu dei lugar, eu mando que saia da minha vida em nome de Jesus. Já era. Você fica livre. Não, o Paulo mesmo diz, não dê espaço para o inimigo, não deixe ele agir. Se tiver que acertar alguma coisa, acerta hoje, não deixa para amanhã, para não dar espaço para o inimigo agir. Então assim tem que ser com nós, irmãos. Quando errar, acertar. E procurar vigiar para o inimigo não entrar mais. Então é nessa situação que o diabo consegue agir na vida do cristão. Então pode sim o diabo agir na vida do cristão. Amém? Então, hoje nós vamos deixar essa palavra para você aqui. Eu vou pedir para a Márcia passar um azeitezinho ali, nós vamos ungir com óleo aqui. Vocês já leram lá no livro de Tiago, né? Que fala que é para ungir as pessoas com óleo e orar por elas. E nós vamos fazer isso agora. Amém? Nós vamos orar aqui para as pessoas que aqui estão, né? E as pessoas que estão nos assistindo e vão assistir esse vídeo ali que vai ficar no nosso perfil ali. Amém? Olha só, irmãos, então nós vamos ficar de em pé e nós vamos fazer uma oração juntos aqui agora, amém? Olha só, nós estamos aqui na presença do Senhor Jesus Cristo. Ele falou assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Então, quando você veio hoje no culto, você está usando a tua fé. Né? Nós estamos usando a nossa fé. Hoje eu passei o dia orando, jejuando, usei a minha fé. Como você veio na reunião, você está usando a sua fé. E essa pessoa que está nos assistindo da mesma forma. Então, nós vamos orar aqui, fazer uma oração séria aqui, irmãos, para nós sair daqui bem. Se nós temos na presença de Deus, não é possível nós voltar para a nossa casa da mesma forma, né? Nós temos na presença de Deus, Jesus está aqui e Ele vai agir na nossa vida. Amém? Então fecha os teus olhos e fala uma oração, repete uma oração comigo assim, ó. Você que está aqui, essa pessoa que está em casa. Fala assim, ó, Senhor Jesus, eu reconheço a Tua palavra como única verdade. E nessa noite, eu ouvi a Tua palavra e eu reconheço
que eu preciso do teu perdão a cada dia. E nessa noite, eu quero te pedir perdão de todos os pecados que eu cometi, com palavras, com pensamentos, com atitudes erradas, com intenções erradas. Eu peço que o Senhor me perdoe e me purifica com o teu sangue, e que o teu Espírito Santo venha agir na minha vida. Que a tua presença cresça sobre a minha vida e venha gerar paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Olha só, vou fazer uma oração aqui. Talvez você quer fazer uma oração individual. Eu não sei, não conheço a tua vida, né? Mas Deus falou com você, tem algo que você tem que acertar. Acerta com Jesus. Ó, Jesus, realmente, eu preciso acertar isso aqui. Me perdoa e vai ficar tudo certo. Amém? Tem o ressentimento de alguém, libera o perdão para essa pessoa. Pede perdão para Jesus aí. Amém? Você vai ver que você vai voltar para casa diferente hoje. Amém? Então, fecha os teus olhos, faz a tua oração e que eu vou orar aqui. Amém? Pessoa que está em casa da mesma forma. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, fizemos aqui, meu Pai, a oração do arrependimento dos nossos erros. Essa pessoa está orando, está falando contigo aqui nessa noite. Essa pessoa em casa da mesma forma. E eu te peço, Pai, que a tua presença, ela cresça nesse ambiente. Que a tua presença, ela cresça sobre essa pessoa que nos assiste. E é no nome de Jesus Cristo, meu Pai, que eu peço que essa pessoa venha ser livre de toda amarra, de todo ódio, de toda amargura, de toda e qualquer atadura na vida dela. Ela rejeitou vocês, demônios, e amarrados agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que vocês soltem essa vida agora. Sai, vão embora com toda a amarra de vocês, com toda a atadura. Essa pessoa passa a ser livre aqui nessa noite e em casa também, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos os espíritos opressores, eu amarro vocês do alto da cabeça aos pés, seja a força do inferno que for, amarrados em nome do Senhor Jesus, eu ordeno. Todo espírito opressores, que vocês soltem a vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, sai, vão embora daí agora, saiam da vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os espíritos que têm trazido enfermidades na alma dessa pessoa, que têm trazido a angústia, que têm trazido a ansiedade, que têm trazido a perturbação na madrugada, o medo, a angústia, eu amarro todos vocês, demônios, espíritos que têm agido na alma dessa pessoa. Vocês amarrados em nome do Senhor Jesus, eu ordeno. Sai, vão embora com esse mal-estar aí na alma dela agora. Saiam fora daí. Meu Pai, é todo mal nessa noite. Que essa pessoa venha ficar livre aqui, meu Pai, de toda e qualquer atadura. Os espíritos, meu Pai, os espíritos que geram enfermidade no corpo físico, que geram a dor, que geram esse mal-estar, essa dor no corpo dessa pessoa. Eu amarro você, espírito de enfermidade, enfermidades, espíritos familiares. Vocês são amarrados aqui nessa noite. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno. Sai, vão embora com essas dores no corpo dessa pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu amarro você, espírito que foi invocado contra essa pessoa, contra o familiar dela, vocês, demônios, que foram pagos, toda a maldição que foi lançada, eu anulo agora, eu amarro vocês, demônios, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno, sai,
vão embora daí. É desfeito todo o encantamento agora. Meu Pai, age fortemente, meu Pai, na vida dessa pessoa. Os espíritos familiares, os espíritos devoradores, meu Pai, eu amarro aqui agora. E no nome do Senhor Jesus eu ordeno, vão embora agora todos vocês que têm trancado a vida dessa pessoa. Meu Pai, abre o céu sobre essa pessoa. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa essa pessoa que está aqui, que está em casa, meu Pai. Abre o céu sobre a vida dela. Passa, Senhor Jesus, sobre cada vida. Nós declaramos, Senhor Jesus, e cremos assim, que o Senhor está presente no nosso meio. Então eu peço que o Senhor venha passar de vida em vida aqui. Assim como o Senhor Jesus libertou, curou aquela mulher que sofria há 18 anos. Eu peço que o Senhor passe aqui, meu Senhor, de vida em vida aqui em casa. E arranca, Senhor Jesus, toda a enfermidade, tanto da alma como do corpo físico, que resistiu até aqui. Faz essa pessoa livre, totalmente livre, da angústia, da ansiedade, da inquietude. Age, meu Senhor. O Senhor, eu não conheço essa pessoa, mas o Senhor conhece. E eu peço que o Senhor venha agir segundo a necessidade dessa pessoa. Faz essa pessoa livre de todo o mal aqui, meu Senhor. E traz a tua presença, traz o teu Espírito Santo sobre ela, traz o teu renovo, Senhor Jesus, traz o teu Espírito Santo gerando paz no coração dessa pessoa, tanto aqui como em casa. Abençoa, meu Pai, todas as áreas da vida dessa pessoa, que a tua presença, Deus, venha sobre ela, para abençoar, para curar, para libertar, para trazer paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus.